Tá? Por mais que o autor esteja à margem, separado da sua comunidade, mais ou menos analfabeto, essa condição ainda mais o capacita a exprimir forças potenciais e em sua própria solidão ser autêntico agente coletivo, um fermento coletivo, um catalisador. O que Kafka se sugere para a literatura vale ainda mais para o cinema, na medida em que este reúne enquanto tal condições coletivas. E com efeito, é esta última característica do cinema político moderno. O diretor de cinema se vê perante um povo duplamente colonizado, do ponto de vista da cultura. Colonizado por suas próprias, por histórias vindas de outros lugares, mas também por seus próprios mitos. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que, na verdade, existem instituições, como vamos dizer aqui no Brasil, a Igreja Católica, como instituições, essas instituições arcaicas que vieram para cá, o Estado também, que vieram para cá e aqui criaram isso que a gente chama hoje de Brasil, ainda estamos presos, ou seja, quando não estamos reproduzindo um pensamento, quando não estamos reproduzindo uma linguagem, quando não estamos reproduzindo uma força cultural, uma força plástica que vem de fora, nós na verdade estamos sendo controlados por, que ele vai dizer aqui, controlados por mitos, por seus próprios mitos que se tornaram entidades impessoais a serviço do colonizador. Ou seja, essas entidades impessoais, que são esses mitos, que são na verdade essas instâncias de controle que ainda mantém o cabresto, que ainda força o cabresto do povo, não são essas histórias de outro lugar, são esses mitos impessoais que estão a serviço do colonizador. Ou seja, há uma dupla, o que ele fala, há um povo duplamente colonizado, ou seja, uma dupla colonização que se faz sobre nós. Ou até além, né? Há outros tipos de colonização também, que ainda se faz dentro de nossa realidade e nos mantém presos a esse tipo de colonização que parece que ainda há muito que se fazer para poder se desprender. Então, vou tentar fechar aqui, porque eu acho que, na verdade, estou meio exaustivo, como eu falei da primeira vez, e estou reproduzindo tudo isso a primeira vez. Com efeito esta última característica do cinema da Jarim. Pessoal, o autor não deve, portanto, fazer esse etnólogo do povo, tampouco inventar ele próprio uma ficção que ainda seria história privada, pois qualquer ficção pessoal, qualquer mito pessoal está do lado do Senhor. Ou seja, a gente muitas vezes acredita que quando fazemos um trabalho, criamos algum tipo de pensamento, ou mero comentário de um pensamento, me desagrada mesmo comentarista, principalmente aqui no Brasil, porque eles não dão vazão ao pensamento que eles trazem consigo, ou seja, eles preferem mais fazer meros comentários, meras referências sobre pensadores, sobre conceitos que já foram comentados pelos próprios pensadores desses conceitos, e na verdade eles não conseguem dar vazão a um impulso criativo, um impulso de criação, que poderia trazer uma outra possibilidade de pensamento, uma outra possibilidade de conhecimento, e ficam atados à mera questão referencial, à mera questão reprodutiva. Ou seja, não se dá vazão ao pensamento, como foi o que o Diego disse para mim, esses conceitos, quando ele estava conversando sobre o que é a filosofia de Deleuze, é a questão da conceituação. Não se consegue produzir conceitos que conseguem implodir a realidade, porque a realidade que nós vivemos é uma realidade de colonizador, ou seja, uma realidade ainda dominante, uma realidade em que nós pretendemos fazer pensamento, não estamos engajados, e isso acho que é bastante perceptível, que estamos aqui no Congresso de Filosofia, no Congresso Nacional, que se vê tão pouco de pessoas que estão capacitadas, as pessoas que pelo menos estão capacitadas, acho que tem inclusão mínima, as pessoas que têm um mínimo de esforço em tentar pensar alguma coisa que esteja dentro da nossa configuração e da nossa realidade, e dizer realidade também, que não é se reduzir a realidade a um mero contexto social e político, mas uma realidade que vai muito além, uma realidade que seja tempo, que seja outras coisas que nós pensadores assim temos trabalhado e são extremamente pertinentes ao nosso, quer dizer, à
nossa possibilidade de pensamento. Então, me parece que, ainda assim, o pensamento que nós pretendemos, o pensamento que nós queremos inaugurar, ainda está muito num vislumbre, né? E está numa coisa ainda que poderíamos dizer que é utópica. Quer dizer, não é tão utópica, mas ela se faz utópica. Se faz utópica pelo fato de parecermos não acreditar. Engraçado que há uma parte do texto que o Deleuze vai falar da questão da crença, de como a crença é importante para dentro do pensamento, porque a crença ela não é o saber, porque o saber parece que nos leva a uma questão vaidosa, ou seja, uma questão estritamente pessoal, uma questão extremamente individual. Já que temos uma sociedade individualista, temos que criar novas formas de pensamento que vá contra essa questão individualista, uma questão meramente formal. Se o Olavo Bilac, que foi o parnasiano, ele vai dizer uma questão interessante, um cara que é um poeta da academia, mas ele fala uma questão que ele vai dizer que a arte brasileira naquela época, em voga, antes do modernismo, ainda está presa a um vanguardismo europeu que está preso a meras formulações, a meras especulações formais conceituais, ou seja, uma arte pobre, empobrecida, fragilizada por uma questão colonizadora. E quanto é difícil nós que temos, se queremos criar um pensamento que seja autêntico, um pensamento que fuja a uma realidade imposta, quanto é difícil. Vamos falar em Piva, vamos dizer Piva. Então fica um impasse quando ele vai dizer Piva, quando ele vai falar do Glauber Rocha, quando ele vai falar do outro cineasta, agora eu esqueci o nome, mas um cineasta africano. O quanto o impasse desses pensadores que estão dentro do seu próprio território, que são estrangeiros do próprio território. Quase ninguém conhece o Glauber Rocha, por exemplo, no Brasil. Quase ninguém conhecia, pelo que eu li no livro, não conheço também ele, mas quase ninguém conhecia esse P.O., que é um cineasta do Canadá. O Canadá também é um país dividido, né? São vários segmentos, um lugar fala francês, outro fala inglês, outro fala um outro idioma. Então, esse papel de colonizador, de controle